Vitória nos próximos 4 anos. Que notícia boa, né, Theo? Boa tarde. Muito boa tarde, Bruna. Muito boa tarde para toda a nossa audiência do Conexão RS. Então, o que está rolando, Bruna? A UCOB, o Comitê Olímpico Brasileiro, fechou uma parceria com a Caixa Econômica Federal para um investimento de 160 milhões de reais pelos próximos 4 anos. Então, realmente, assim, um valor muito legal para que os nossos atletas possam se desenvolver e também para gerar uma fomentação, aquela questão do investimento, né, que a gente tanto fala, da importância do investimento no esporte, como o Bolsa Atleta também já foi uma possibilidade muito boa de investimento. Agora o Bolsa Atleta Estadual, que vem sendo uma referência, que é o pioneiro nesse método de investimento também. Nós temos aí o Bolsa Atleta Nacional e também o projeto do Exército Brasileiro. Então, realmente, o Brasil começando a investir cada vez mais. E esse evento da Caixa, que anunciou esse patrocínio, contou com diversos atletas, como o Baby, como o Caio Bonfim, então atletas importantes, medalhistas olímpicos pelo Brasil, recebendo a nova patrocinadora master do Comitê Olímpico Brasileiro, investimento de 160 milhões de reais em 4 anos, Bruna. Esse é o valor que vale a pena a gente dar uma discutida sobre ele, né, Bruna? Que bacana. E deixa eu te perguntar, Theo, eu sei que vai gerar um pouquinho de polêmica aí, talvez, nesse meio do esporte, mas esse valor, ele é realmente alto comparado com o investimento que a gente tem, por exemplo, no futebol? Não, pior que não, Bruno. Esse valor ele é bem baixo, tá? 160 em 4 anos, fazendo uma matemática de padoca, dá mais ou menos 40 milhões de reais por ano. E para a gente ter uma noção básica, tá, Bruno? Eu peguei esse dado ele é da Folha de São Paulo, que em 2018 a Caixa Econômica Federal, quando era patrocinadora master de diversos clubes do Brasil, como o Corinthians, como o Cruzeiro, gastou 191 milhões de reais em 1 ano. Um ano? Em 1 ano, a Caixa gastou esse valor com o futebol. Então, com o esporte no geral, com o Comitê Olímpico Brasileiro, a Caixa vai gastar 160 em 4, até o final do ciclo. E esse é o maior investimento da história no esporte olímpico. Ou seja, existe sim uma diferença muito grande. A gente sabe que o futebol tem toda uma diferença muito grande, é abismal realmente o investimento que a gente tem no futebol e o investimento que a gente tem em outros esportes. Até, inclusive, o próprio abismo ele existe dentro do futebol, né? Com o futebol masculino e o futebol feminino. Entrando no futebol masculino tem uma diferença muito grande do futebol profissional para o futebol semi-amador, para o futebol amador. Então, realmente, esse abismo ele existe muito grande e, convenhamos, o esporte, no geral, no Brasil, ele está se profissionalizando. O esporte no Brasil não é profissional. Tem muito atleta que não consegue ter o seu esporte como profissão. Atletas, por exemplo, polo aquático brasileiro. Um jogador de polo aquático brasileiro, sinceramente, Bruno, tu acha que ele tem capacidade hoje de viver só do polo aquático, só do investimento no polo aquático, só no salário do time dele? Não. Esses caras têm que treinar. Esse investimento é como você já trouxe aqui, tá? A gente já conversou sobre isso. É porque o futebol, ele dá muito mais retorno financeiro. Sim. Então, por óbvio, perfeito. Se investe mais nele também, claro, né? Então, esse atleta, ele tem que trabalhar em 2 turnos, não tem que fazer. Sim. Ele tem que trabalhar numa mecânica, ele tem que trabalhar num supermercado. Ele Talvez tem que ter o próprio negócio, por exemplo, ter um próprio autônomo. negócio, ser professor de uma academia, isso é uma coisa que vários atletas acabam recorrendo para depois poder ter o treinamento dele. Mas realmente é impossível hoje, praticamente impossível, que um atleta de um esporte de baixo investimento consiga viver do seu esporte. Então, é um processo que vem mudando. E até o próprio futebol, ele está em processo de profissionalização. Claro, o investimento é muito alto, mas tem diversos clubes que ainda não têm uma montagem profissional. 2 exemplos, Inter e Grêmio. Inter e Grêmio ainda dependem muito de profissionais que atuam em 2 profissões. Por exemplo, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, ele tem uma carreira toda como dentista. Ele tem uma carreira construída como dentista e ele doa do tempo dele para ser vice-presidente de futebol do Grêmio. Ele não é um cara preparado diretamente só para isso. Não, ele tem uma outra profissão e por uma questão política ele chegou onde ele chegou. Então, o esporte mais popular do Brasil ainda não é profissional. E a gente está rumando para esse passo agora com a criação da Sociedade Anônima de Futebol, que é quando vem um cara com dinheiro, bota dinheiro e começa a contratar profissionais.
O Internacional agora contratou um diretor de futebol que é profissional, que é preparado para isso. O diretor de esporte inteiro hoje é o D'Alessandro. O D'Alessandro, ele fez toda uma preparação para poder ser só isso, depender apenas disso. Claro, o D'Alessandro, ele ganhou muito dinheiro durante a carreira dele como jogador profissional, mas agora ele é pago para ser diretor de futebol. Então, pouco a pouco, os clubes de futebol estão se profissionalizando. Então, imagina quando a gente vai tratar de esporte profissional no Brasil, outros esportes, como, por exemplo, o atletismo, a natação, é um outro nível de investimento muito abaixo e que está começando a crescer agora, mas é aquele crescimento assim, estava em 5% do futebol, agora foi para 15%. E um passo a passo a gente vai chegando. Esses 40 milhões em um ano, depois, se a gente fizer um bom ciclo olímpico em 2028, para 2032 a gente pode estar contando com investimento de 200 milhões em 4 anos, ou então com investimento de 50 milhões por ano. Então seria realmente muito interessante. Na realidade, eu acabei de perceber que eu fiz uma redundância, né? 50 milhões num ano, ou então 250 em 4, enfim, está trabalhando com possibilidades de crescimento. E é claro, a tendência é essa. E se a gente for pegar não só por outros esportes, tá, Bruno? Se a gente for comparar não só com o futebol, mas com outras nações, aí também. Aí vai ser um abismo muito maior da gente fazer análise, porque a gente vai fazer o abismo de um ponto para o outro na mesma linha. Se a gente pegar, por exemplo, o que a China está fazendo de investimento, ou então o que os Estados Unidos investem no esporte universitário, que é o principal centro hoje de treinamento, como ontem a gente viu a Jordan Chiles, que é uma das principais ginastas americanas hoje, tá na equipe sempre. Ela treina na universidade da UCLA, que é uma universidade da Califórnia, realmente é uma universidade. É como se a gente aqui da Ubra tivesse um investimento muito grande em esportes e que a gente formasse uma ginasta que fosse para a seleção brasileira. É basicamente isso. Então, ter esse investimento já no esporte universitário é muito interessante. Se a gente for pegar na China, a China bota dinheiro estatal mesmo, dinheiro de imposto, dinheiro que está chegando para o governo, está redirecionando lá. Claro, a forma de governo da China ajuda muito isso. O governo tem mais controle para fazer esse tipo de investimento, mas está conseguindo redirecionar. E a Caixa é uma estatal, embora tenha uma autonomia, tenha um controle privado, mas a Caixa é uma estatal, é a Caixa Econômica Federal. E vai agora levar um dinheiro que é do governo para o esporte e tomara que dê um efeito muito bom, que a gente chegue muito bem para 2028, para que esse patrocínio seja renovado e que ele tenha um acréscimo de valor e que seja progressivo. A torcida é para que seja cada vez maior o investimento e para que o Brasil chegue no nível que a China estava em 2008 e em 2040 e poucos, 2040, o Brasil consiga chegar no nível que a China estava anos atrás. Tomara que isso aconteça, mas sim, a gente começou uma jornada pro futuro tarde. A gente começou uma jornada pro futuro enquanto os outros países estavam mais do que no futuro já. Que bacana, Théo. E a gente vai seguir acompanhando. E como é que tá o futebol para esse fim de semana? O futebol tá voltando com tudo, tá, Bruna? Agora, nessa semana, retomamos a Champions League, que é a grande competição de futebol de clubes, que é muito legal de assistir. Agora, às 4 horas da tarde, começou uma série de jogos. A Champions League está com um novo formato muito interessante. A Champions League antes funcionava que nem a Copa do Mundo, basicamente, né? Eram 4 times por grupo, 8 grupos, e aí os 2 melhores classificavam, iam para o mata-mata, funcionava assim. Agora está um formato muito legal de acompanhar, que é um formato de liga. Então, realmente, está muito divertido. E agora também vai ter Copa Libertadores rolando, times brasileiros se enfrentando, São Paulo e Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro também, o Flamengo enfrenta o Peñarol, então temos diversos jogos acontecendo e para o final de semana vai ter um calendário cheio, inclusive com a dupla Grenal atuando. Legal. Théo, me conta uma coisa, tu gosta de trabalhar nas 4 linhas da TV, não 4 linhas do campo? Gosta? Gosto. Também gosta. O pessoal diz, é uma paixão, né? É difícil largar depois que a gente entra. É uma paixão. É uma paixão. Gente, eu tô falando dela, da TV. Tem imagem, produção, pra gente colocar aqui de quem que a gente tá falando? A gente combinou. Ainda não, puxa vida. Tá, não tem problema, mas ó, hoje é um dia muito especial, tá? A gente tá falando, ó, dessas 4 linhas da televisão. E olha só, se você é curioso, assim como o Theo e como eu, e gosta de saber os bastidores,